Povo é povo, tudo bem com vocês? Hoje, em mais uma aula de comandos elétricos, nós vamos abordar mais um conceito teórico de um motor trifásico, ou de um motor de uma forma geral. Hoje nós vamos falar sobre o fator de serviço, o que isso significa em um motor, o que isso tem a acrescentar e como calcular essa informação. Se você já gostou do assunto da aula de hoje, eu peço aqui rapidinho que você aproveite esse momento e se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom galera, então vamos lá. Primeiro, o que é o fator de serviço? Bom, então basicamente aqui eu coloquei que a capacidade do motor é operar em condições de sobrecarga. Então o que significa? Ele tem um acréscimo de potência para trabalhar nessas condições. Não é que você deve dimensionar o motor, deve dimensioná-lo pensando nesse acréscimo de potência. Não, ela está lá, vamos colocar como se fosse, de uma forma um pouco mais informal, como se fosse uma potência reserva, uma porcentagem da potência nominal. Caso aconteça uma sobrecarga, esse motor ele vai ter condições de trabalhar sem que ocorra nenhum problema, sem que ele danifique, a sua estrutura, suas bobinas. Mas vamos lá, então agora que nós já sabemos o que é o fator de serviço, agora nós vamos fazer aqui algumas observações. Primeiro, esse valor de fator de serviço é dado em porcentagem, tá? E essa porcentagem normalmente ela aparece da seguinte maneira. Bom, então olha só, normalmente você vai encontrar esse tipo aqui de informação, e são os mais comuns de serem encontrados aí na placa de identificação do motor. E o que significa? Quando você tem um fator de serviço igual a 1.0, significa que ele não possui tolerância nenhuma, ou seja, a única potência existente ali é a própria potência nominal, tá? 1.1 já significa que você tem aí uma tolerância de 10%, ok? 1.15, você tem aí uma tolerância, um acréscimo, percentual de 15%, e 1.20 significa 20%, perfeito? Então essas aqui são as mais comuns que nós encontramos, tá? 1.1, 1.15 e 1.20. Beleza, agora a questão é a seguinte, o que eu faço com essa informação? Nós podemos com isso aqui encontrar o valor de corrente máxima que nós podemos encontrar em um motor. Só vale lembrar e ressaltar que nós não estamos falando aqui de uma corrente de pico, tá? A partir do momento que você dá a partida nesse motor, nós estamos falando aqui numa condição normal, após essa partida do motor, ele tem lá até na placa do motor a corrente nominal, mas esse valor pode ser um pouco maior, e isso até então é tranquilo desde que observado essa condição do fator de serviço. Então vamos agora entender como isso pode interferir e como ficará a corrente nominal do motor aplicando o fator de serviço. Então olha só, nessa fórmula que eu acabei de colocar aqui é bem tranquilo. A corrente máxima que nós vamos ter aí consumida por um motor em condições normais, nada mais é do que a corrente nominal dele multiplicado pelo fator de serviço. Corrente nominal você encontra na própria placa de identificação do motor, no catálogo, ou também você pode calcular esse valor dependendo da situação, da tensão aplicada. Caso você queira saber como isso funciona também, card aqui no canto superior direito, beleza? Tem uma aula sobre isso, uma aula da parte de comandos elétricos, mas sobre dimensionamento de alguns componentes. Para ficar um pouco mais claro, vou fazer aqui um exemplo que acredito que fique mais didático. Bom, então vamos lá. Motor de 4 polos, também informação o que são esses 4 polos e como isso interfere. Card aqui no canto superior direito sobre outra aula desse assunto, tensão de alimentação 220, frequência 60 Hz e uma corrente nominal de 20 amperes, perfeito? Beleza, partindo do princípio da fórmula que nós temos aqui em cima, nós vamos agora descobrir qual que pode ser a corrente máxima que nós vamos encontrar. Só vale aqui também uma observação que eu não coloquei aqui neste momento qual é o fator de serviço, mas nós vamos pegar aqui o fator de serviço igual a 1.15, ou seja, vamos colocar aqui Fs igual a 1.15,
beleza? Então vamos lá, vamos montar a nossa conta. Bom, então vamos lá para o nosso exemplo aqui. A corrente máxima que nós podemos encontrar aí em um motor é de 23 amperes. Então pode ocorrer de você olhar na placa do motor, ter lá uma corrente de 20 amperes, porém você lá com o alicate amperímetro vai medir a corrente e pode estar dando 21 amperes. Isso não significa que ele esteja com algum problema, mas sim que ele está trabalhando um pouco acima da potência nominal, tá? O problema seria caso a corrente fosse, vamos colocar, igual ou superior a esse valor, porque já está trabalhando próximo do limite do limite, né? Então aí já nós não aconselhamos, beleza? Povo, obrigado aí pela atenção, espero que o vídeo possa ajudar aí você que está estudando, você que está aí no seu trabalho, está querendo aprender um pouco mais. Caso você queira a imagem desse resumo que eu acabei de fazer, dá uma olhada lá no nosso Instagram, @trick.drawing. Falou, fiquem com Deus e até a próxima aula.